Para os povos indígenas, do meu ponto de vista, é uma data que não significa absolutamente nada. Nem o centenário, nem o bicentenário. Porque, na verdade, já ali naquele primeiro momento do setembro de 1822, já não tinha nenhuma possibilidade dos indígenas fazerem parte daquilo, a não ser mesmo como sempre fizeram da história do Brasil, que foi do apagamento completo da memória. Então, nós tínhamos povos indígenas que viviam, sim, fora do Estado colonial, tá? Povos que nunca tinham sido submetidos, conquistados ou se inserido na sociedade colonial portuguesa, tá? E eram povos que mantinham a sua autonomia. E nós tínhamos outros, que era uma quantidade muito grande, que eram os índios chamados índios coloniais, que eram índios que viviam como vassalos da monarquia portuguesa, alguns há séculos. Tá? E grande parte dos núcleos urbanos portugueses, né, tinha aí bairros ou cercanias formadas por aldeias desses índios coloniais. Essas pessoas que habitavam essas aldeias foram bastante afetadas e se envolveram, né, em grande medida, nas disputas, nos debates pela independência. Uma outra leitura para essa participação, também os povos indígenas não estiveram ali presentes. Na verdade, nós estivemos sempre presentes na história do Brasil, mas nunca ligaram para nós. Eles não eram sujeitos, súditos iguais aos portugueses. Tá? Existia uma legislação, que é a legislação pombalina de meados do século XVIII, que tentou mudar essa situação, né, e que se direcionou no sentido de estabelecer uma igualdade. E a igualdade que a gente fala aqui é uma igualdade jurídica, não é uma igualdade econômica, mas eles sim obtiveram algumas vitórias, digamos assim, nas últimas décadas do século XVIII e início do século XIX. Tá? Então, quer dizer, muitos desses antigos aldeamentos indígenas, eles tinham câmaras de vereadores, né? Onde os próprios índios atuavam na vereança, né? E se envolviam nas políticas locais. Tá? E essas pessoas foram fundamentais nesses debates localizados, claro, né? Sobre o que seria cidadania, o que seria essa implementação das políticas liberais, que então estavam aí nos debates acalorados do período da independência. No caso de Salvador, eu gostaria de comentar, né? Eu acho que às vezes essa imagem é um pouco simplista, de que a independência não significou nada. No caso baiano, ela significou muito. Eu não sei se você conhece a história do caboclo do 2 de julho, né? Quer dizer, foi uma história resultante exatamente da luta pela independência. Disse que, em certo momento, não eram tropas regulares, os voluntários que vieram fazer a libertação de Salvador, que alguns deles aprisionaram uma carreta. E depois, vencidos e capitulados os portugueses, eles colocaram sobre uma carreta a figura de um indígena e passearam dentro das principais avenidas de Salvador, que eram habitadas pela classe nobre, né, pelos ricos comerciantes, a área da Vitória e outras, né, eram lugares bastante exclusivos, né, também. E fizeram uma manifestação de que as coisas vão mudar agora, de que houve uma mudança popular em relação a isso, né? A figura do indígena, então, ela acabou jocosamente associada um pouco ao símbolo da libertação da Bahia, né? Através disso. Logo nos anos seguintes, o 2 de julho passou a ser comemorado com a existência de uma figura mesmo, de uma escultura representando o caboclo. E esse caboclo, que é um índio, ele está na sua postura corporal, ele está enfiando uma lança dentro de alguém que usa elmo e armadura, etc., representando o poder e a tirania portuguesa. Então, é uma manifestação popular, né? E o caboclo, a figura do caboclo no correr dos tempos, ela acabou sendo transformada também não só em personagem simbólico, político, mas também em personagem mágico, né?
O caboclo dá empregos, o caboclo traz pessoas que foram queridas, enfrenta doenças, enfim, ele é um grande, é um ser divino, é um ser poderoso e divino. Então, na verdade, o movimento popular de tomar conta dos símbolos transformou o que era uma festa que poderia ser estritamente da elite numa ocasião ampla de envolvimento da população. É também importante considerar o envolvimento militar, né, dos povos indígenas nos conflitos da independência. Né? Então, eles atuaram não só no exército, mas também na marinha. Né? Então, esses povos que estavam inseridos na sociedade colonial, eles começam a deixar de ser reconhecidos pelo Estado brasileiro como índios. E o Estado brasileiro tenta, então, inserir essas pessoas na massa da população. E aí tem uma série de motivos, eu acho que um que a gente pode tentar enfatizar aqui é a disputa pelas terras coletivas daqueles espaços. Que quando a gente chega no século XIX, a gente tem arredores, né, de cidades muito importantes que são, na verdade, territórios coletivos daquelas antigas aldeias coloniais. Então, quando o Estado imperial tenta individualizar aquele território, né, ele está tentando, na verdade, colocar aqueles espaços no mercado. E aquelas pessoas também no mercado, num certo sentido, né, como trabalhadores e não mais como membros de uma coletividade. Tá? Então, isso foi uma alteração muito importante que o Estado imperial tentou fazer, mas ele encontrou também resistência naqueles espaços, tá? Porque nem todos os antigos aldeados estavam interessados, na verdade, nessas mudanças. Quando nós falamos da literatura brasileira que vai fazer com que o indígena surja de uma certa maneira com uma grande eloquência, com uma beleza, nós estamos falando do romantismo, nós estamos falando de uma visão romântica de um povo que sofria na pele o massacre, a perseguição, a destruição, a invasão de seus territórios, isso no século XIX. Né? E é essa literatura romântica que vai culminar depois na República, né? Na República Brasileira, com essa proclamação da República, que vai continuar essa mesma leitura e o mesmo tratamento desses povos, né? E tentando, inclusive, colocá-los como uma espécie de princípio de ser brasileiro, mas não vai dar lugar para essas populações. Efetivamente, eles ficam aí num não lugar, ou um sem lugar. A figura, né, do índio, tanto a figura imagética como a figura literária, ela foi um elemento aí importante nesse imaginário imperial. Então, o índio ele muitas vezes não estava presente como um sujeito físico, mas ele estava presente como algo que representava ideais desse novo império. Tá? E, em grande medida, isso vem de uma tentativa de encontrar algo que fosse especificamente brasileiro, algo que pudesse diferenciar o Brasil de Portugal. Tá? E aí, o que poderia ser originário do Brasil? Esses povos nativos. Tá? O Império, e mais especialmente o Segundo Império no Brasil, ele está muito movido através do indianismo, né? Dentro de uma concepção em que se resgata dos indígenas uma nobreza perdida, né? Uma nobreza que presiste à chegada dos portugueses, e se celebra essa nobreza como algo de verdadeiramente brasileiro. A independência, em muitos contextos, ela foi pensada dessa maneira nativista, né? Como realmente um apelo a um Brasil que era um Brasil indígena, que era um Brasil oposto aos portugueses.
né? É importante a gente pensar que isso acontece ao mesmo tempo em que os povos indígenas, né, em que as pessoas que estariam teoricamente representadas nessa categoria estavam sendo invisibilizadas, né, pelas políticas de homogeneização que acontecem no pós-independência, e estavam também sendo vítimas de políticas expansionistas do Estado imperial, levadas a cabo pelo Estado ou também por particulares. Na literatura, né, a Iracema é um dos exemplos mais comuns para pensar nesse processo, né? Você tem ali uma narrativa que mostra essa união, né, do Brasil com Portugal, e aí tem uma questão de gênero também que é importante a gente pensar, né? Como geralmente aí é uma mulher nativa e um homem europeu, no caso um homem português, né? E aquilo significa então a saída de cena dos nativos, né, e a entrada em cena dos portugueses e dos seus descendentes. O indianismo ele ocupou todos os espaços da vida intelectual brasileira, né? Livros como Iracema, o Guarani, eles não eram vendidos em livrarias, eles foram primeiro publicados nos jornais, capítulo por capítulo, como novelas hoje, em que as pessoas veem com expectativa do que vai acontecer em seguida, né? Isso se expressou também não só nas pinturas, mas nas esculturas, se expressou também no teatro, nas óperas, né? Isso levou o Brasil para fora, né? Grande parte óperas como o Guarani, né, ou outras até, foram também encenadas em vários teatros importantes da Europa. Eles viraram um pouco manifestações icônicas do Brasil, né, mas sempre dessa visão de um Brasil remetido ao passado, né, onde o índio é aquele de 1600 ou 1500, que precede a chegada dos portugueses. E eu acho que isso é alguma coisa bastante grave, porque criou no Brasil, especialmente no nosso país, uma distorção muito grande. E aí se consolida essa visão de que o índio é aquele que estava no passado e que as suas alianças com os portugueses deram sentido aí ao surgimento do Brasil. Então, ele é valorizado, mas ele é alguém que não tem lugar no presente e, sobretudo, ele é alguém que não tem futuro. E essa visão da história do Brasil, ela se consolida e ela é uma das responsáveis por esse atraso que nós temos na historiografia de pensar efetivamente como essas pessoas estavam sendo agentes políticos importantes naquele momento. É importante a gente entender características também do indianismo que não transformam ele em algo que existe em outros países da América Latina. Geralmente o indianismo em outros países, Peru, México, Bolívia também, ele não é do século XIX, não é do período da independência, ele é do século XX. E ele já está mais associado à ideia de justiça, de igualdade, ele já tem em si um teor nitidamente republicano e às vezes até socialista, né? No caso do Brasil, o indianismo tem uma marca bastante conservadora, né? E ele omite totalmente a presença da população escrava no Brasil. Ele simplesmente fala entre portugueses e os indígenas, né? É aí que ele traça a origem do Brasil, excluindo o que é a mão de obra fundamental daquela sociedade. Então, cada tempo tem o seu destino, digamos assim. Cada tempo tem o seu papel. Se naquele tempo foi importante a presença de escritores, né, ali para trazer à tona um pouquinho a temática indígena, hoje em dia, e a gente vê muito menos autores não indígenas escrevendo e colocando personagens indígenas nos seus romances, também por conta do cuidado que hoje se tem maior em não ficar reproduzindo os estereótipos e os preconceitos daquela época atrás. Então, hoje, se talvez a gente fosse reescrever o Iracema, ou reescrever qualquer uma outra história do Guarani, sei lá,
José de Alencar, certamente se teria um cuidado maior, né, em não demonstrar um indígena espelhado no século XVI, como era o indígena José de Alencar, né? Talvez o indígena do Guarani hoje, ou do Iracema, tem muito mais a ver com uma Sônia Guajajara, tem muito mais a ver com uma Lúcia Caingangue, Lúcia Fernanda Caingangue, uma advogada maravilhosa, tem muito mais a ver com a Aurita Tabajara, uma mulher nordestina, né? Enfim, certamente teríamos outros espelhos, né? Teremos outras imagens a serem criadas e que nos levariam talvez para um outro final, que não era da concordância plena, da situação que estava lá. E essa ideia de que os indígenas desapareceram, ela foi construída também pelo indianismo, né? O indianismo, em todas as suas figuras, se você for analisar também, ele associou sempre a figura do indígena à morte trágica, ao desaparecimento. A maior parte das grandes pinturas da Escola Imperial de Belas Artes retrata índios, homens ou mulheres, morrendo. O final do Macunaíma é um pouco uma espécie de resposta exatamente a tudo isso que essa narrativa hegemônica ela leva a gente a perceber, né? Ou você, de fato, entra no sistema, ou você foge do sistema. E a única maneira de fugir do sistema ou é se isolando, se tornando um selvagem, né? Ou você sai do sistema como um todo e se suicida, enfim, perde a vida, que é a única maneira de você não se entregar e se integrar a ele. Ainda que haja a possibilidade da gente criar heróis indígenas, esses heróis eles só se viram heróis quando eles se adequam ao sistema, né, ao sistema hegemônico, um índio que deu certo. E isso é um risco e que pode ser muito pernicioso para os artistas indígenas, para os criadores indígenas, para os políticos indígenas, enfim. Mas um personagem histórica real, que é a Catarina Paraguaçu, mulher de Diogo Álvares, né? E essa é um personagem importante e há uma associação entre ela e a figura da cabocla, né? Eu até, curiosamente, em algumas análises que eu fiz, eu digo que o povo, de certa maneira, descasou a cabocla com o português, né? E casou com um índio que era um índio rebelde, um índio insubmisso que expulsa o português, né? E esse casal, então, não é mais um casal simplesmente dócil, que vai ser a origem da nobreza baiana, mas vai ser a origem, de certa forma, do poder que emana sobre o povo, do poder simbólico, das graças, das bênçãos, das coisas que são reivindicadas pelas pessoas nessa ocasião de festa. Eu acho que é muito bonito ver como o povo se apropria desses símbolos quando tem possibilidade. Agora, 200 anos depois, com a possibilidade de a gente participar de uma forma mais qualificada nesse momento histórico, a gente está tentando fazer o Brasil refletir sobre o seu papel, né, sobre o papel dos povos indígenas na participação dessa identidade, ou de uma nova identidade brasileira, né, que é preciso ainda a gente construir, a gente participar, mostrar para o Brasil que nós sempre estivemos aqui, mas nunca olharam para nós efetivamente. E talvez 200 anos depois isso continue a acontecer, porque ainda vivemos num país que, infelizmente, considera os povos indígenas com um certo desleixo, né, com um certo desmerecimento. E isso é muito ruim para a própria constituição da nossa identidade nacional.